Edir Macedo é obrigado pela justiça a fazer teste de DNA. Vocês lembram do suposto filho de Edir Macedo, o Rafael, o ex-pastor que se denomina filho de Edir Macedo, segundo aquilo que ele supostamente ouviu da sua mãe, dos seus familiares, enfim. Você se lembra dele? Bom, ele botou na justiça e a justiça intimou Edir Macedo e ele está sendo obrigado a fazer o DNA. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Nós iremos colocar aqui um vídeo do Ricardo Feltrin, lá do canal dele, que ele colocou, falando sobre a recusa de Edir Macedo de fazer o teste de DNA e também da obrigação de fazer ou não fazer o teste de DNA. A justiça mandou ele fazer. Agora, será que ele vai querer fazer ou será que não vai querer fazer? O que vocês acham em relação a tudo isso? Bom, eu dei uma breve pesquisadinha aqui no YouTube, aqui no Google, e fala bem assim, pessoal. Antes de nós assistirmos o vídeo aqui juntos, vamos assistir juntos o vídeo, tá bom? Quando um homem se recusa a fazer exame de DNA em um processo de investigação de paternidade, a recusa é considerada uma forte indicação de que ele é o pai da criança. Isso gera uma presunção relativa de paternidade, que, juntamente com outros indícios, pode levar à decisão judicial de reconhecimento da paternidade. Se o Edir Macedo não quiser fazer, ele não precisa fazer. A justiça mandou fazer, mas se ele não quiser fazer, não precisa. Só que a justiça vai considerar ele como pai. Então, aí, se ele tem certeza que ele foi sempre o santinho do pau oco, ou o santinho mesmo, ele vai lá e faz. Mas, estamos falando de quem? Estamos falando do maior mentiroso do Brasil, né? O maior falso profeta do país. Bom, Edir Macedo. Então, vamos ver o que ele vai decidir. Fazer e ser comprovado que realmente ele é o pai do Rafael, ou fazer ou não fazer e ser comprovado da mesma forma. Aí eu não sei. Eu acho que ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Para não ser comprovado, tá? Pelo sangue que ele é o pai do Rafael. Não, eu não quis fazer. Beleza, tá tudo certo. E é isso aí, né? Mas vamos ver o que o Rafael, não, vamos ver o que o Ricardo Feltrin tem a falar em relação dessa notícia aí do Edir Macedo. Vamos ver. No ano passado, eu trouxe uma notícia exclusiva aqui, que um ex-pastor da Igreja Universal, Rafael Venâncio, um rapaz que está até com muitos problemas de saúde hoje, ele afirma ser filho do bispo Edir Macedo. Obviamente, eu fui ouvir a igreja, até o momento que eu estou gravando, não quiseram se manifestar. Então, de qualquer forma, o que eu estou trazendo aqui não é minha opinião, e sim um fato que vocês não sabem, uma coisa exclusiva, é que o bispo Edir Macedo vai ter que fazer exame de DNA. Quer dizer, vai ter que fazer, não necessariamente, né? Ele foi notificado. A justiça agora, depois de um ano procurando o bispo, nunca encontrava ele, onde ele era para estar, não estava, aí o oficial de justiça, nunca encontrava ele, desencontros, né? E o Rafael tinha entrado com pedido de exame de DNA. A história que ele conta, para que a mãe dele tivesse engravidado do bispo, eu não posso julgar, mas assim, é factível, não é impossível. Eu vou contar um pouquinho da história, porque é bem triste. Então, os oficiais de justiça encontraram o bispo
Edir Macedo, ele teve que assinar a notificação, foi mais de um ano, viu? E agora ele precisa fazer o exame de DNA. Se ele não fizer, gente, é aquela história. Vai tudo à revelia. Ele não é obrigado a fazer, mas aí ele já vai acabar sendo declarado pai do rapaz, que é o Rafael Venâncio. Eu vou mostrar também aqui, porque eu fiz no ano passado uma pequena live com ele, para saber dessa história, né? Eu só vou resumir um pouquinho, né? Ele conta que a mãe dele, que ele descobriu quem era por meio do Orkut, né? Ele sabia que ele tinha sido adotado, que os pais adotivos dele sabiam quem era a mãe dele, mas nunca quiseram falar. E ele sabia que a história dele era essa, né? Até que um dia, quando ele começa a procurar a mãe dele, tinha um perfil no Orkut que era para pessoas procurarem, sei lá, os seus filhos, seus pais. E ele acaba chegando para conhecer a mãe dele. Só que no dia que ele chega, a mãe dele está internada numa UTI, está morrendo, se não me engano, de câncer. E ele consegue ainda ver a mãe na UTI. Só que a mãe morava no lugar e tinha a melhor amiga dela, e é através dessa melhor amiga que vai contando toda a história. A mãe do Rafael mudou para o Rio para tentar arrumar um emprego, não conseguiu, isso ali nos anos 70, e acabou indo trabalhar como em cabaré, né? Um prostíbulo que tinha ali, onde hoje acho que é a prefeitura do Rio, ou ali perto, muito famoso na época. E ela disse que ela se encontrou lá, que o Edir Macedo frequentou esse lugar e gostou dela, né, da história dela. Ele estava começando a igreja, nem chamava bispo ainda, era pastor, né, as pessoas conheciam. E ele acabou levando a mãe do Rafael para ir trabalhar na casa dele. E o bispo já era casado com a dona Esther. Até aí, tudo bem. Então, daí, o que ela relatou para a amiga, que relatou para o Rafael, é que o bispo acabou engravidando ela. Quando ela foi falar com ele, ele teria ficado revoltado. Vejam, gente, isso aqui é tudo... Eu estou contando a história, tá? É uma história do passado, eu não tenho como investigar. Mas o fato é, o bispo Edir Macedo foi notificado judicialmente para fazer um exame de DNA de paternidade. Essa que eu estou contando agora, por trás disso, é a história que o Rafael me contou. E que a Igreja Universal, até o momento, não quis refutar. Enfim, e ela vai trabalhar na casa do Edir Macedo, engravida, e quando ela vai falar para ele disso, ele se revolta e fala que ela tem que tirar e que não, isso é uma desgraça para a igreja, vai acabar com ele, vai acabar não sei o quê. E ela acaba fugindo da casa, indo embora, volta para São Paulo e aí tem o bebê, que é o Rafael, e acaba entregando para pais adotivos. Então essa é basicamente a história que ele diz ser filho. Ele falou que já procurou várias vezes, ele foi ameaçado. Teve um dia, depois que eu fiz essa live com ele, ele me ligou desesperado, ele e uma pessoa próxima dele me ligaram desesperados, porque ele estava dentro de um ônibus fazendo viagem aqui no estado de São Paulo, ele está sempre mudando, e entraram 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, super agressivos, já foram de cima dele, começaram a ofender ele, ameaçar, ele também uma vez já apanhou de seres desconhecidos, né, que entraram inclusive na casa dele. Então, um cara que está correndo isso. Juízo de valor, não dá para fazer, gente. A gente fala um negócio de 1970, todo mundo erra, se é que isso aconteceu, mas seria péssimo, né, se isso for realmente tudo verdade. Olha, pega mal, talvez para a instituição, para a Igreja Universal. Olha, isso aconteceu nos anos 70, né? Então talvez o bispo pudesse ter contado, enfim, eu sei que ele é apaixonado pela dona Esther, estão juntos aí há 50 anos, mas de qualquer forma, vamos ver um trechinho aqui do que o Rafael me falou nessa entrevista. Ele está muito mal de saúde, tá? Eu tenho acompanhado ele desde o ano passado, eu entro em contato com ele, com pessoas próximas dele, para saber o estado dele de saúde é muito, muito ruim. Eu fiquei sem nada.
eu fui parar para refletir todos os anos que eu fiquei lá e se valia a pena, né? Mas aí o que vem dentro de mim é o seguinte, olha, vai atrás da sua mãe, biológica. Vai atrás dela. Isso foi a partir de 2006. Que aí depois eu casei, né? Formei família, tive uma filha. E eu fui atrás da minha mãe. Então eu criei aí um artigo, né, no Orkut, falando, procura minha mãe. E aí um dia, eu não esperava nem que fosse alguém aparecer para me ajudar. Aí eu recebi uma mensagem. Eu vi lá a notificação, quando eu fui ver, a pessoa foi e falou, olha, eu queria te ajudar, você tem os dados da sua mãe, você for procurar sua mãe. A pessoa não se identificou, até eu já não sei se era irmão, se era mulher, nem sei quem é. Aí ela me passou algumas informações dessa pessoa. Falou, olha, eu conheci 3 pessoas com o nome da sua mãe, com a idade mais ou menos que você falou. Minha mãe na época tinha 46 anos. Eu acho que você deve ir atrás dessa aqui, ó, tem em Belo Horizonte. Aí começou a saga. Comecei a procurar minha mãe. E aí eu liguei pra minha irmã, né, que é a minha irmã, que é filha biológica da minha mãe, que me adotou. Moça, vamos comigo, eu achei minha mãe, eu quero ir achar ela. Falei, você vai mexer com isso? Não, eu quero conhecer a minha história. Falei, então vamos. E aí nós fomos em várias favelas em Belo Horizonte, foi tenso, porque eu comecei cedo de manhã, ia numa favela, não achava, ia em outra, não achava, e fui procurando. E aí a gente já estava até cansado, e algumas pessoas foram se identificando com a nossa história, com a minha história, foi querendo ajudar, muita gente foi se envolvendo, até que eu achei um senhor. Esse senhor falou assim, eu conheci muito a sua mãe é uma pessoa muito boa, pessoa educada. Ela morou aqui há algum tempo, mas a sua mãe morou também fora, morou no Rio de Janeiro, mas atualmente eu acho que ela está morando em tal lugar. Me passou o endereço. E aí eu fui. E aí, depois de muito procurar, a gente achou a casa onde ela morava. Que idade você tinha? Quantos anos faz isso? Isso já tem, foi em 2007, né? Sim, foi pelo Orkut, tudo começou no Orkut. Foi em 2007, né? Eu comecei no Orkut. Foi lá que eu E comecei. daí quando você chega lá pra conhecer sua mãe, ela já tava em coma, mas ela tinha uma amiga, vizinha, que conta a sua história. É aí que começa toda a história, né? Quando eu fui, por exemplo, nesse endereço que me passaram, tá? Eu e minha irmã e mais algumas pessoas que quiseram ajudar, foram comigo lá procurar onde ela morava. Quando eu cheguei lá que eu bati palma na casa que ela morava, não tinha ninguém. Chamei, ninguém atendia. A hora eu até pensei, poxa, a gente andou, e não bateu ninguém aqui. Aí saiu uma vizinha, né? Essa vizinha, conversando comigo, falou assim, quem é você? Eu falei, não, eu tô procurando aqui a fulana, nem vou falar o nome dela, por causa do processo de investigação, alguns detalhes eu não posso dar. E aí ela foi e falou assim, olha, quem são vocês? Aí eu falei, a minha irmã já nova, não, é porque ele é filho dela, tal, e ele tá procurando ela para filho, mas ela não é da ter... Não, qual é o seu nome? Eu falei, meu nome é Rafael. Falei, mas a sua mãe falou pra mim de uma história. Aí ela começou a conversar, ofereceu água pra gente, ofereceu café e tal. Nesse ínter ela começou a falar assim, olha, eu vou te contar uma coisa, sua mãe gostava muito de você, ela foi falando, né, da minha história, falou, só que a sua mãe, ela te abandonou, né, porque ela não te amava não, sua mãe gostava muito de você, mas ela teve alguns problemas. Mas eu queria que você voltasse aqui de novo pra te contar tudo, tá? Ela me contou algumas coisas, mas ela falou, depois você volta aqui, porque tem muita história na sua história aí. Mas hoje você deve correr lá no hospital, porque sua mãe não tá bem, ela tá doente. Deus, e aí ele chega lá, a mãe dele tá já em coma, ela conseguiu vê-lo, e parece que logo depois de ver, teve uma convulsão. Gente, que história, né? A pessoa tá indo em busca da sua história. Eu, como jornalista, posso falar que eu acho que ele é filho? Não, não posso. Isso aí quem vai decidir é um exame de paternidade, que não tem falha, que vai ser feito caso o bispo Edir Macedo queira fazer. Vou deixar sempre aberto aqui espaço, de novo, falando, se a Igreja Universal quiser se manifestar, a gente não está falando nenhum crime, né? Pode ser uma coisa, um assunto tabu para a Igreja, mas não envolve crime. É simplesmente um homem atrás do seu passado, né? Tentando descobrir o seu passado. E tem dentro da história vários elementos que mostram que, de fato, ele pode ser filho. Né? E aí? O que vocês pensam em relação a tudo isso, pessoal? O que você pensa? Coloque nos comentários aí. Será que o Macedo vai fazer esse teste de DNA ou não vai fazer? O que vocês pensam? Será que o Macedo vai ser homem o suficiente para fazer esse teste de DNA? Ou ele vai deixar rolar aí a revelia para dizer assim, não, eu não sou pai, mas a justiça diz que eu sou, então tá bom, então eu sou. Tá? Para não ser comprovado, para não ter como comprovar por testes físicos que ele é o pai do Rafael. Comente o que você pensa, comente o que você acha, enfim, tá bom? Até o próximo vídeo.